Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que ministrará a palestra inaugural com o tema A atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária diante dos novos desafios globais do agro. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, cumprimentando a todos os organizadores, aos desembargadores aqui presentes, obrigado pela oportunidade, aos magistrados todos que prestigiam esse evento, à OAB, à FIEP, Virgílio, dê meu abraço ao nosso presidente, cumprimentar ao governador Denário, que saiu correndo para outro evento, que daqui a pouco vou encontrá-lo também, mas dizer para vocês da importância da gente poder conversar hoje justamente nesse fórum, que é um fórum sobre agro, para a gente tratar sobre os desafios do nosso setor e o que a gente está fazendo lá em Brasília, qual que é o tamanho da briga e tudo aquilo que a gente está enfrentando. Cadê a Francine, que eu não estou vendo? Acho que ela foi acompanhar o pessoal ali. Já falo dela quando ela voltar, então. Mas a gente precisa entender, e acho que para começar a minha fala, o ideal é que a gente comece colocando os números do que é a produção agropecuária do Brasil. Eu não preciso falar para vocês a importância que ela tem, o tamanho que ela tem. Vamos só lembrar de uma coisa. Praticamente 26% do PIB. Ou seja, praticamente um quarto, aliás, mais que um quarto. Tem gente, quando a gente arredonda um pouco, a gente vai até praticamente um terço do PIB, que é gerado por toda a cadeia produtiva ligada à agropecuária brasileira. Estamos falando em praticamente 30% dos empregos, dos postos de trabalho que são gerados no país e mais da metade das exportações. É sabido que a balança comercial brasileira só é positiva e muito positiva justamente pelas exportações do agronegócio, da agropecuária. Mas ser desse tamanho e ter esse tamanho gera desafios também proporcionais a toda essa estatura, doutor. E isso faz com que a gente tenha que vencer os desafios internos, externos, geopolíticos e também os desafios de ser uma indústria, uma empresa, uma indústria a céu aberto, que enfrenta intempéries de toda a moda, de todo o tempo, como, por exemplo, as intempéries climáticas. Hoje, boa parte dos produtores do Paraná agradecendo a tão esperada chuva e muitos sofrendo porque ela foi exagerada. Então, a gente está ainda nesse momento de entre-safra, de plantio, agora com, graças a Deus, um pouco mais úmido agora para poder fazer o nosso trabalho. Mas mais do que isso, a gente enfrenta problemas de narrativas muito pesadas e muito negativas em relação ao nosso setor. E as narrativas vêm de todo lado para a gente partir de um princípio, de um entendimento claro de que nós tratamos com concorrentes fortes, concorrentes extremamente profissionais e com potências mundiais e globais que fazem com que a gente tenha que enfrentar, em que pese o nosso tamanho, o tamanho da nossa produção, a gente tenha que enfrentar narrativas que são completamente desproporcionais ao tamanho da nossa produção e à força que nós temos e o que nós representamos. Quando a gente fala das narrativas que são apresentadas, vamos começar com as questões internacionais. Hoje a gente vive um desafio enorme em relação à União Europeia, um pouco abafado agora por causa dessa questão dos Estados Unidos, que eu já vou chegar nisso, mas a questão da União Europeia, que algum tempo atrás vocês vão lembrar que houve um protesto gigantesco de produtores rurais europeus nos mais diversos parlamentos, nos mais diversos países que compõem o bloco europeu e até na Inglaterra, que hoje está fora da União Europeia, mas dentro do continente, e que protestavam por algumas coisas, pensando como produtor rural, justas para eles, como produtores europeus, a competitividade que eles não tinham como ter conosco, com os nossos produtos que chegam lá muito mais baratos, com a legislação ambiental europeia, que inviabiliza boa parte da produção europeia, com a questão dos subsídios, altíssimos e fortíssimos subsídios europeus para os produtores, e caso máximo e o mais assombroso é o caso da França com os produtores de leite, 500 euros por vaca em lactação. 500 euros por vaca em lactação. Eles chegam a 30% de subsídio da produção, da produção agropecuária europeia, ou seja, um custo de produção altíssimo,
com uma dificuldade de competitividade gigantesca, lembrando que estão no hemisfério norte. O hemisfério norte que é onde a gente sabe que pelo clima e pelas características produz uma safra. Não tem como produzir 2 nem 3 como nós fazemos. E essas narrativas vêm nos atacando e tentando colocar em nós, brasileiros, na nossa produção, e não é uma exclusividade nossa, é no Brasil, é na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai e tantos outros países, da América Central também. México sofre um pouco com isso, a Austrália sofre bastante com isso, e os países africanos que tenham uma boa produção também enfrentam essa dificuldade, das narrativas que são apresentadas dizendo que a gente produz mal, que a gente não tem responsabilidade, que a gente não cumpre legislação ambiental, que a nossa produção é suja, que a nossa produção tem mão de obra desqualificada, que a nossa produção é supervalorizada. E quando a gente apresenta os números e a gente consegue mostrar efetivamente o que nós fazemos aqui, os números são difíceis de serem contestados. Há pouco tempo atrás estive na União Europeia, junto com a ex-ministra Tereza Cristina, com o pessoal da CNA, da OCB, das cooperativas, para que a gente pudesse ter uma conversa com o novo Parlamento Europeu, que, como resultado daqueles protestos todos que houveram nos mais diversos estados, a composição do Parlamento Europeu e dos parlamentos locais mudou completamente, se tornaram muito mais protecionistas e muito mais pró-nacionalistas e pró ao agro dos seus países, muito mais contrários, muito claramente contrários à importação de produtos e de commodities, principalmente. E nós precisávamos conversar com eles porque, mesmo que seja uma parcela pequena, algo em torno de 15% a 16% do que o agro brasileiro exporta vai para a União Europeia, quando a gente vai comparar com China, só a China é 54% praticamente, a gente precisa desse mercado. É importante a gente estar lá, é um mercado que nos mostra para o mundo, que faz com que a gente tenha o beneficiamento dos nossos produtos como produtos de qualidade, que a gente esteja em países que formam opinião e são um bloco politicamente estratégico. Quando a gente foi conversar com eles, a gente apresentava os números e falava assim, epa, peraí, vocês dizem que a gente usa muito defensivo, mas vamos fazer um cálculo simples. Nós temos no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, a possibilidade de fazer 2 ou 3 safras. Em casos raros, até 4. Quando a gente vê aqui o governador de Roraima, nós estamos falando de produtores aqui no Paraná, e estava há pouco aqui o Douglas Taques da Fonseca e o Tiago, que são ali de Ponta Grossa, que produzem 2 safras aqui no Paraná e 2 safras lá em Roraima. É o mesmo CNPJ, gente. É o mesmo CPF. É óbvio que eles fazem 4 compras de defensivo no ano. 4 compras de insumos agropecuários no ano. De semente, de defensivo, de combustível, fertilizantes. É lógico para nós todos. Para um europeu não é. Quando a gente foi na FAO, que é a organização que é responsável por subsidiar de dados macroeconômicos e de estatísticas da produção agropecuária do mundo, o Parlamento Europeu, os estatísticos da FAO, pasmem, os estatísticos da FAO, em pleno 2025, me pediram a mim e à ministra Tereza Cristina e aos embaixadores do Brasil que estavam lá, inclusive, excepcional embaixador Pedro Miguel, que nos representa lá no Bloco Europeu, por favor, façam com que o governo brasileiro carregue o sistema, que coloque os dados do que é usado, do que é utilizado, para que a gente tenha condições de fazer esse contraponto, de apresentar essa dificuldade. Hoje, quem faz, aliás, não é hoje, há mais de 10 anos, e não estou falando do governo A, governo B, veja que eu estou falando de mais de 10 anos, quem alimenta os dados da FAO, que subsidia as discussões do Bloco Europeu, é o IBAMA. Quem faz agricultura, quem produz, quem sabe os números, quem sabe o tamanho da nossa produção, quem supostamente auxilia e está ao lado dos produtores rurais, não põe esses dados lá. Quem põe são aqueles que nos combatem. É óbvio que os números são negativos para nós. Quando a gente chega na comissária de meio ambiente, na comissária de agricultura, aliás, 2 mulheres, uma polonesa e uma italiana, que a gente apresenta os dados da nossa produção e o que a gente faz, aproveitamento de solo, uso de solo, áreas degradadas, quando a gente prova por A mais B que 42% das áreas preservadas do Brasil estão dentro de propriedades rurais, de particulares. Quando a gente apresenta esses dados, tudo que está no Map Biomas, Google Maps e todos os demais sistemas, eles dizem, epa, peraí, mas vocês estão colocando o dado errado no sistema, então. Como é que a gente vai saber? E essas narrativas vêm ganhando força e vêm ganhando muita força, justamente porque a gente tem dificuldade de combatê-las.
Quando a gente vai para o campo científico, quando a gente vai falar de tecnicidades e quando a gente vai falar sobre a questão técnica da produção agropecuária, nós temos todos os argumentos. O problema é quando a conversa vira ideologia, quando a conversa fica ideologizada. E, infelizmente, hoje a gente tem encontrado muito isso. Não é uma característica exclusiva do Brasil, acontece em vários dos nossos concorrentes, mas aqui é muito mais forte isso. Quando a gente sai um pouquinho da questão da União Europeia, e vamos lembrar um pouco de acordo do Mercosul, União Europeia, o que a gente pode fazer, quais as vantagens que nós teríamos, o que a gente pode crescer com tudo isso, nós vamos para o nosso maior concorrente, e é o maior concorrente que nós temos, Estados Unidos da América. Um importante comprador de produtos nossos, importante consumidor de diversos produtos brasileiros, boa parte de commodities, mas que é o nosso maior concorrente, principalmente em grãos. Há algum interesse dos americanos em que a produção agropecuária brasileira seja a maior e melhor do mundo? Claro que não. Há algum interesse dos americanos que a gente seja responsável por praticamente 50% do que a China consome de commodities? É claro que não. Há algum interesse dos americanos que a gente tenha praticamente 20% no mercado europeu nos nossos produtos agrícolas? É claro que não. E as narrativas vêm com toda a força. Não diretamente pelos governos, mas vem por ONGs, vem por entidades, vem por fundos, vem por investidores, colocando aquilo tudo que a gente faria como mal, que a gente faria como coisas negativas em relação à nossa produção. Quando a gente soma esses fatores, União Europeia e Estados Unidos, nós temos uma narrativa que, infelizmente, pegou durante muito tempo, de que o produtor rural brasileiro é responsável, de que o produtor rural brasileiro é quem destrói o ambiente, de que o produtor rural brasileiro é responsável pelo fim da Amazônia. Coisa que é só saber o mínimo, do básico da legislação ambiental e da legislação brasileira, para entender que não é isso que acontece. Não tem nenhum país no mundo em que o proprietário privado ou privado tenha a obrigação de preservação mínima de 20%. E é o que nós temos aqui. Mínima de 20%. O governador estava aqui, quando a gente fala de Roraima, bioma amazônico, é 80%. Ou seja, não pode tocar em 80% da sua propriedade. Como aqui no Paraná, Mata Atlântica, a gente não pode tocar em 20% da nossa propriedade. Nós somos remunerados por isso? Nós temos alguma vantagem competitiva em relação a isso? Não. Mas nós fizemos esse acordo. Quando foi feito o Código Florestal, quando foi criada a legislação ambiental, quando foi criada essa lei que é a mais restritiva, a mais impositiva, a mais importante que nós temos em todo o mundo, principalmente em relação aos nossos concorrentes, não foi nem bom para os ambientalistas, nem bom para os ruralistas. Foi o que deu para chegar no momento de um grande acordo, de uma grande composição durante mais de 20 anos de tramitação, e nós chegamos a um bom termo. Um bom termo que nos dá a responsabilidade de preservação, mas não mantém a nossa competitividade, em que a gente cumpre uma legislação que ninguém no mundo cumpre e que, infelizmente, por burocracia pura e simples, e aí passa pelos governos, passa pelo executivo, a gente não consegue cumprir na sua integralidade, como, por exemplo, o cadastro ambiental rural, que nós todos, produtores rurais, somos obrigados a fazer, que nós todos temos que entrar no sistema e colocar o que nós temos nas nossas propriedades, para que, num segundo ponto, o governo, os estados nos deem as condições de fazer o tal do PRA, Programa de Regularização Ambiental, que ninguém chegou nele ainda, porque o único estado que conseguiu fazer o CAR de 2012 até hoje foi o estado de São Paulo, e não terminou ainda, por dificuldade de sistema, por dificuldade de uma portaria em cima da outra, da mudança de um governo A para o governo B. Nesse governo, infelizmente, a ministra Marina Silva não quer que isso aconteça de jeito nenhum, legisla através do CONAMA, criando todos os empecilhos possíveis para a gente poder elaborar o CAR. E aí acontece o quê? O que aconteceu há poucos meses atrás com uma carga de uma grande cooperativa aqui do Brasil, aqui do Paraná, que exportou uma carga de farelo de milho para a Alemanha, chegou lá, não, cadê a análise do CAR? Eu falei, não, mas o CAR não é minha responsabilidade, eu sou o produtor. Não, mas então é responsabilidade do Estado. Ele falou, mas o Estado não fez. Então tá bom, então devolve tua carga. É o que nós estamos enfrentando hoje. Da mesma maneira que a UDR, a Deforestation Bill da União Europeia, nos aponta todos os dedos para criar uma reserva de mercado daqueles que efetivamente conseguem ter, dentro da sua legislação, um cumprimento da legislação ambiental que para nós não serviria. Nós cumprimos a nossa lei, nós sabemos o que nós fazemos,
E mesmo assim eles nos apontam os dedos, criando a lista negra da soja, embargo a diversas áreas, moratória em outras coisas. Agora, pasmem, a última moda da União Europeia é que gado, carne de vaca, ou seja, produtos de vacas que são cicladas, e quem aqui tem o mínimo de noção de veterinária aqui, quando você tem lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 cabeças, a gente usa implantes como se fosse o DIU feminino, para que as vacas entrem no cio todas no mesmo período, para poder fazer as inseminações todas no mesmo período. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Agora, a União Europeia não aceita mais as vacas que recebam esse implante. E nem a sua geração. O que significa isso? Uma enxurrada de vaca no mercado brasileiro, uma enxurrada de bezerro no mercado brasileiro, arroba lá embaixo, carne mais barata, e ele se beneficiando. Então são essas narrativas que a gente tem que vencer no momento, na discussão internacional, e que nos impedem de nos envolver, de crescer e de estar cada vez maior aqui dentro. Quando a gente chega no momento atual, e nós vamos falar dos Estados Unidos agora, a gente está vendo um governo que é extremamente protecionista, isso é característica dos republicanos, sempre tiveram essa característica, sempre foram assim, mas agora, utilizando com as suas contrapartes ou com os outros países, cada um deles uma desculpa diferente para criar condições de mostrar o seu poder e fazer a sua força valer. E é o que está acontecendo aqui com as tarifas que foram impostas ao agro brasileiro. Eu não vou entrar no mérito de Supremo Tribunal Federal, nem sou louco aqui, de Supremo Tribunal Federal, de censura das Big Techs, questões todas que aconteceram com o presidente Bolsonaro, com família, o que é que está acontecendo com o 8 de janeiro. Não quero entrar nessa parte, vamos falar de agro especificamente. Essas tarifas que foram colocadas aqui e que foram apresentadas pelo governo americano, a gente sabia, quando elas apareceram, que a gente tinha algumas que seriam fáceis de ser vencidas, principalmente porque prejudicariam diretamente o cidadão americano, e algumas que seriam mais difíceis. Suco de laranja, por exemplo, a gente tinha certeza que não ia acontecer. Porque praticamente 80% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos sai do Brasil. O suco ia ficar mais caro na mesa do americano. Da mesma maneira que 30% do café consumido, e principalmente o café solúvel consumido nos Estados Unidos, sai daqui. É por isso que nos próximos dias deve vir uma resolução favorável ao café e uma diminuição dessas tarifas de café, porque o café colombiano ou o café vietnamita não dá conta do mercado americano, eles precisam de nós. Quando a gente fala da carne, nós estamos falando em 40.000 toneladas de carne por mês que não vão para os Estados Unidos mais, que é carne de dianteiro, ou seja, carne feita para hambúrguer, carne que eles usam na mistura de blend de hambúrguer. Não tem mercado alternativo, não tem onde colocar. Por que o impacto não é tão grande para o Brasil em relação à carne? Porque praticamente 70% dos abatedouros, dos frigoríficos americanos, hoje pertencem a grupos brasileiros. Ou seja, já somos nós que estamos fazendo lá, a Minerva, a JBS, a Friboi, a Marfrig. São os nossos que já estão lá e que estão produzindo a carne lá. Agora, tem problemas muito sérios. E nós aqui do Paraná estamos enfrentando um problema gravíssimo, principalmente no setor madeireiro. Nós temos empresas que trabalham com compensado, moldura, que é para aquelas casas de wood frame, que eles constroem as casas todas com madeira, depois gesso, cerquinhas, essas cerquinhas de americano, unidades industriais, e vou citar um exemplo apenas, a questão lá de Jaguareíva, a Braspaine, por exemplo, que 100% da sua produção é americana, vai para os Estados Unidos. Ou seja, dos últimos 2.500 containers de madeira exportados para os Estados Unidos, exportados de Jaguareíva, só não foram 8 para os Estados Unidos. Os outros todos foram. O que está acontecendo? Fábrica fechada, trabalhadores dispensados. Isso está acontecendo em Jaguareíva, está acontecendo em Telêmaco Borba, acontecendo em Guarapuava, acontecendo em Palmas, acontecendo em Bituva, e por aí vai. Um problema que a gente precisa resolver. Qual é a nossa dificuldade de resolver? Que o Canadá também produz, que a Europa, em boa parte, também produz, que a Escandinávia, como um todo, também produz. E a gente precisa conseguir buscar qual é o caminho para esse produto. O que nós fizemos para conseguir ajudar a resolver? E aí, falando um pouco de frente parlamentar da agropecuária, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente entendeu que a gente ia ter que resolver isso com diplomacia e com negociação. É um problema político, criado por políticos e com dificuldades de serem solucionadas políticas. E que a gente precisa, nesse componente ainda de judiciário, nessa questão da briga toda de esquerda e direita, esse grande ringue que virou o Brasil, infelizmente, e a minha posição é sabida de todos, eu sou oposição ao atual governo, tenho a minha posição formada, muito clara.
Mas a gente precisava conseguir entrar também politicamente nesses termos. E fomos lá para os Estados Unidos, conversamos com os escritórios de lobby, conversamos com os parlamentares americanos, justamente para mostrar que eles teriam também esse enfrentamento dessa dificuldade em relação aos nossos produtos ficarem mais caros, aliás, os produtos deles lá ficarem mais caros porque depende de nós. Então é uma questão de tempo que as coisas serão sanadas, espero eu, nas próximas semanas aí, principalmente dos maiores gargalos que a gente tem, que é a questão da madeira e a questão do café, por enquanto. Não vou falar da manga, que são 10 mil toneladas por mês, não vou falar do melão, que são quase 20 mil toneladas por mês, da tilápia, que é o Sampiter americano, que 60% da tilápia produzida no Brasil é aqui do Paraná, do oeste do Paraná, e que é exportada em boa parte para os Estados Unidos, como também o que eu aprendi da lagosta, que eu não sabia. Lagosta a gente não cria, é só extrativismo, e praticamente 80% da lagosta extraída do Ceará e de Alagoas, se eu não me engano, vão para Miami, vão para os Estados Unidos, e que agora não está indo mais nada disso. Então, são situações que precisam resolver, porque vai custar para o americano e isso será resolvido. Enfim, vencendo a questão das narrativas internacionais, vamos voltar para o nosso campo doméstico aqui. Falou-se muito aqui, e eu estava te citando aqui, você não estava na sala, Francine, que o governador saiu correndo porque foi para um evento que eu falei que eu não podia vir porque eu ia nesse evento com ele. Então, daqui a pouco eu vou sair correndo para lá também. Mas, vencendo um pouco essa questão internacional e falando sobre o que a gente está enfrentando aqui na questão doméstica, o Márcio começou muito bem a fala em relação, citou muito bem essa questão do seguro. Isso é muito maior do que só a questão do seguro, é a questão do financiamento do setor como um todo. O crédito agrícola está escasso, está difícil e está cada dia mais improvável. Foi-se o tempo em que a produção agropecuária brasileira dependia única e exclusivamente do financiamento estatal. Era encarado até como um subsídio. Plano safra, nossa, o governo vai liberar tantos e tantos. Não é verdade. O que o governo libera e o que tem participação direta do cofre do Tesouro é a equalização de juros que são colocados nas instituições financeiras para possibilitar os negócios. Essa equalização de juros, no último plano safra, o que estava vigente até então foi 16,2 bilhões. Nós apresentamos os números que era necessário para esse atual plano safra, de mais de 25 bilhões, e foi apresentado pelo governo algo próximo de 13 bi, ou seja, não chega a 1/4 do que a gente precisa. E esse crédito se torna cada vez mais escasso e cada vez mais difícil porque ele não tem seguro, porque as operações financeiras precisam ter garantias, porque banco nenhum vai pagar a conta de ninguém, e a gente precisa conseguir garantir que esse crédito é efetivamente seguro e que ele será pago. Para isso, a gente precisa mudar a lei, não tem outro caminho. A gente não tem como depender única e exclusivamente de uma ação governamental ou de uma política de governo para financiar um setor tão grande como é o setor agropecuário brasileiro. Na última safra, para vocês terem ideia, no último período vigente de safra, a safra circulou e gerou, mais ou menos de operações, algo em torno de 1,2 tri. 1,2 tri. O plano safra foram 300 bilhões. 300 bilhões é 20% do volume total do que circulou a safra brasileira. Ah, mas o que é o resto? De onde saiu esse dinheiro? Saiu das traders, saiu das cerealistas, saiu das cooperativas, saiu das instituições financeiras, mas saiu da LCA, saiu do Fiagro, saiu dos CRAs, saiu dos WAs, das letras de crédito, dos títulos todos do agronegócio que possibilitam esse volume de operações financeiras para financiar o tamanho que é a produção agropecuária brasileira. E aí, infelizmente, a gente começa a enfrentar um segundo problema, em que o financiamento da agropecuária nacional não é uma política de Estado, é uma política de governo. E que conforme vai presidência A ou presidência B, partido A ou partido B, as prioridades mudam. Natural, todo mundo está ali, o poder, quem ganhou foi quem foi escolhido pela maioria, que já era sabido suas opiniões e seu posicionamento, mas o setor está pagando um preço caro por isso, porque nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Que aí pega, por exemplo, doutor Maranhão, praticamente 40% das operações financeiras destinadas ao agronegócio brasileiro na última safra foram geradas pelas letras de crédito do agronegócio. Títulos isentos de tributação, que qualquer pessoa física pode ir lá e investir, ticket médio de R$15 mil, e que financiaram praticamente 40% da nossa produção.
Amanhã nós temos uma discussão e será apresentado o relatório da medida provisória 1303, que o que quis o governo e o que pretende o governo? Taxar em 7,5% as letras de crédito do agronegócio. Isso faz com que um título que é isento e que é atrativo, porque rende até mais do que CDB, deixe de ter sua atratividade. É óbvio que o investidor, pessoa física, porque o jurídico já é tributado, mas pessoa física vai deixar de investir. Vai perder essa atratividade, não vai colocar o seu dinheiro lá. Isso está acontecendo também no mercado imobiliário, com as LCIs, no mercado de desenvolvimento, nas debêntures incentivadas, as debêntures de infraestrutura, para fazer a grande infraestrutura necessária, um dos temas desse congresso, também com uma tributação. Mesma coisa os FIAGROS, fundos de investimento no agronegócio, que são como fundos imobiliários que nós criamos. Eu tive a honra de ser autor e relator, aliás, relator da lei, o autor foi o deputado Arnaldo Jardim, lá de São Paulo, para que a gente criasse uma alternativa de financiamento do setor que não dependesse única e exclusivamente do governo. Iniciativa do governo, taxar em 5% os FIAGROS. Arrecadação de mais ou menos 20 bi a mais para os cofres do governo. Conseguimos impedir. Fomos lá, lutamos, brigamos e tal, conseguimos botar na lei que FIAGRO não pode ser taxado. Mas por que está acontecendo tudo isso? Isso está acontecendo por uma total irresponsabilidade fiscal, posso dizer assim, ou por prioridades que são exatamente contrárias do que a gente espera do Estado. Um Estado mais enxuto, que gaste menos, que economize mais e que possa gastar corretamente, com investimentos corretos, e que hoje, infelizmente, não é o que a gente está encontrando. Enquanto os senhores estavam ali fazendo a abertura, eu botei no ChatGPT déficit público para saber quanto que estava hoje, déficit primário do Brasil. 66 bi. 66 bi que gasta mais do que arrecada. E que não há iniciativa alguma por parte do atual governo para que isso seja o contrário, ou seja, não há iniciativa alguma para uma diminuição de máquina, não há iniciativa alguma para um gasto correto, não há iniciativa alguma para uma economia. Pelo contrário, o corte na carne não existe. O que existe é tributar aqueles que estão fazendo direito. Tributar aqueles que estão produzindo, que estão gerando emprego, que estão gerando renda, que estão carregando a economia, que, mais uma vez, os números do PIB estão aí, crescimento do PIB, só por causa do setor agropecuário. Só que chega uma hora que a gente não aguenta mais carregar esse elefante gigantesco que é o Brasil. E as coisas estão ficando difíceis. Hoje a gente vê, por exemplo, o custo de produção muito mais alto. A planilha do produtor hoje está equilibrada, está empatado. Quem não fez perfeitamente o que tinha que fazer, não paga a conta, não consegue, não tem rentabilidade, ou seja, aliás, não tem lucro, não consegue tirar dinheiro dali, não gera emprego, não gera renda, a economia lá do interior não gera, né, não caminha, não funciona, porque o dinheiro não está circulando no mercado. Nós pagamos nessa última safra praticamente 5 vezes o preço de frete do que foi pago na safra anterior. 5 vezes. Mas as commodities agrícolas não acompanharam no crescimento. É sabido que durante a pandemia foi maravilhoso, as commodities estavam lá em cima, mas os insumos subiram igual e hoje a gente está enfrentando dificuldades. Como, por exemplo, o produtor tem que escolher se ele vai usar defensivo ou vai usar fertilizante, porque os dois ele não consegue pagar. Ainda temos um problema sério. Somos dependentes, 95% da nossa produção depende de importação de 95% de fertilizantes. E de onde eles vêm? Da Rússia e da Ucrânia. Fica cada dia mais difícil. Quando a gente vê, por exemplo, o combustível que a gente usa, insumo, isso é uso necessário para a produção agropecuária, nós importamos praticamente 90% do diesel que nós usamos no Brasil. E essa importação depende dos outros, depende dos europeus, depende dos russos. E agora uma ameaça na investigação 301 dos americanos de que quem tem negócios acima de 20% com a Rússia será sancionado também. Da onde nós vamos tirar o diesel, gente? A gente faz aqui, manda para lá, beneficia lá e volta para cá. Não tem essa produção aqui no Brasil. Estamos avançando, é sabido, nós estamos lá trabalhando que nem doidos, não, os biocombustíveis. Aliás, um asset para o Brasil, que será as fronteiras, a grande fronteira mundial de produção de energia limpa, vai ser o Brasil. Tive há pouco tempo atrás na presidência da Toyota, lá no Japão, e o cara falou para mim, o presidente mundial da Toyota, nós estamos no elétrico porque somos obrigados, mas o futuro é célula de hidrogênio a etanol, e aí o Brasil, protagonista absoluto, seja no milho, seja na cana, lá no Rio Grande do Sul estão fazendo de trigo já, ou seja, a gente consegue
crescer, desenvolver, e as usinas estão crescendo muito, a gente precisa do farelo para fazer nossa proteína, para continuar sendo o maior exportador de proteína animal do mundo, que é o estado do Paraná, maior individualmente do mundo é o estado do Paraná. Nós estamos falando de praticamente 6 mil cabeças de frango por minuto. É o tamanho da nossa produção. Repito, não errei. 6 mil cabeças de frango por minuto. Esse é o tamanho da produção de frango no Paraná hoje. Que depende do quê? De ração. A ração vem do quê? Farelo de soja e farelo de milho. Que para esmagar, vira óleo. O que o óleo vira? Combustível. E esse combustível, olha lá, potencial está aqui. Ó. Esse combustível vai abastecer muito caminhão, muita frota por aí, para a gente não depender de todo esse diesel internacional. Mesmo assim, com todos esses números que eu estou apresentando para vocês, nós temos essas dificuldades. Não só nas questões tributárias, não só nas questões econômicas, e a reforma tributária talvez tenha sido um dos maiores exemplos em que a FPA, essa frente parlamentar, conseguiu agir muito. Nós mudamos praticamente 30 pontos da reforma tributária para que o produtor rural não fosse prejudicado. E não sabemos ainda se vai dar certo, porque ela vai passar a valer a partir de 33. Até lá tem outro governo, tem outro congresso, tem outros parlamentares, pode ser que mude tudo, doutor. Mas, por enquanto, nós estamos razoavelmente seguros. E aí nós temos os problemas do dia a dia da política. Segurança jurídica, problema seríssimo que nós enfrentamos. É sabido dos abrios vermelhos e as coisas todas que estão acontecendo, que a gente precisa estar preparado para esses enfrentamentos, sem criar uma guerra no campo, mas que a gente consiga ter a legislação respeitada para garantir o artigo 5º da Constituição, que é o direito de propriedade, e que foi colocada justamente por um movimento ruralista lá atrás na Constituinte, para que a gente pudesse ter efetivamente a propriedade privada no Brasil. Aqui no Paraná, eu comentava há pouco sobre o doutor Prazeres, não está aqui hoje, mas quantas e quantas reuniões, quantas e quantas conversas para a gente evitar as invasões indígenas no estado e a gente conseguir ter efetivamente uma solução para esses conflitos aqui. Agora começando as demarcações quilombolas, Palmas, problema seríssimo aqui no estado e tantas outras cidades que a gente vai precisar do envolvimento do judiciário também para a gente conseguir mediar essas questões. O ministro Toffoli, há pouco tempo, quantas e quantas reuniões numa comissão de conciliação gigantesca no Supremo Tribunal Federal para conseguir fazer valer a vontade da população brasileira com os seus representantes no Congresso, que é a questão do marco temporal, questão da Constituição brasileira, insegurança jurídica do produtor não saber o que vai ser o dia da manhã. Caso do estado do Paraná, faixa de fronteira, 150 quilômetros da fronteira internacional de qualquer estado do nosso país, seja do Rio Grande do Sul ou Amapá. Outubro vence o prazo de regularização fundiária de todos esses imóveis, todos em faixa de fronteira. Nós tivemos que mudar a lei para conseguir cumprir, porque não houve, por burocracia, não houve iniciativa dos estados de regularizar esses imóveis todos que estão até 150 quilômetros da faixa de fronteira. Tivemos que mudar a lei para ampliar esse prazo, para a gente conseguir regularizar esses imóveis para não colocar todo mundo na ilegalidade. Da mesma maneira que a legislação ambiental que nós defendemos, que é a questão do Código Florestal, é questionada todos os dias. Há pouco tempo atrás houve um entendimento do ministro Herman Benjamin, no STJ, de que no estado do Paraná a gente tinha que aplicar a lei de Mata Atlântica, não o Código Florestal. Ou seja, todos os produtores rurais do Paraná estariam na ilegalidade. Santa Catarina também. Por quê? Porque a gente compensa no mesmo bioma, a gente não compensa na mesma microbacia. Uma discussão que é praticamente impossível de ser cumprida aqui. Tivemos que judicializar, tivemos que ir para a justiça, fazer acordo, fazer negociação, vencemos. Conseguimos o entendimento claro de que sim, o Código Florestal vale para o estado do Paraná. Da mesma maneira que vários e outros assuntos, por nós termos uma bancada extremamente forte, extremamente contundente, somos em praticamente 350 parlamentares hoje, dos 600 e poucos, somando Câmara e Senado, somos em 350, a gente tem a força política necessária para fazer os temas do agro vencerem dentro do Congresso. Aí, infelizmente, há uma iniciativa por boa parte do Executivo de contrapor essas decisões que são tomadas pelo Congresso, que vão lá, provocam o judiciário, judicializam esses temas e fica todo sob júdice, suspenso, lá no Supremo Tribunal Federal. E talvez seja o meu dia a dia, praticamente todas as quartas-feiras de manhã, vocês todos conhecem, eu estou lá sentadinho no sofá, no salão branco do Supremo Tribunal Federal, esperando algum ministro por algum assunto específico do setor agropecuário que está lá na pauta do Supremo, porque há um excesso gigantesco de judicialização. Hoje cedo tive uma conversa enorme com os produtores de semente do Brasil por causa da judicialização da Lei de Proteção de Cultivares e dos royalties para essas multinacionais que produzem sementes. Do mesmo jeito que as recuperações judiciais viraram uma febre do setor rural também, e que a gente precisa buscar soluções para isso.
seja na questão que eu falei mais cedo do financiamento, que nós estamos mudando a lei para fazer com que o Plano Safra não seja planejado de julho para frente, porque isso foi pensado quando o Brasil tinha uma safra só de verão. Hoje é diferente, a gente precisa do ano fiscal inteiro. Puxar esse Plano Safra para o começo do ano, mais que isso, fazer como é os Estados Unidos, que faz o tal do Farm Bill, planejam durante um ano todo um Plano Safra, que é o Farm Bill deles, por 5 anos. Perpassa o período de qualquer governo, ou seja, passa a ser uma política de Estado, não uma política de governo. Estamos tentando fazer isso, estamos brigando para mudar a lei para ficar nesse sentido. E a lei do seguro rural, que eu comecei falando sobre isso. O seguro que precisa garantir as operações financeiras do nosso setor. Fomos para os Estados Unidos, fomos para o México, fomos para a Índia, fomos para a Alemanha, fomos para a Itália, para buscar qual o modelo melhor se adaptava aqui no Brasil. A ministra Tereza Cristina apresentou a lei, está tramitando no Senado, logo, logo vai para a Câmara, para que a gente tenha um seguro compatível com a nossa produção. Quanto melhor a pólice, mais barato o crédito, fundo de catástrofe, dividido e solidário entre os produtores, e não havendo catástrofe, obviamente, a devolução desses recursos para os que contribuíram para esse fundo. Ou seja, uma ideia que funciona, mas infelizmente, médio prazo e longo prazo, e nós vamos trabalhar bastante para isso. E vou parar de falar, para que a gente consiga... E falta fôlego, gente, porque é muita coisa. Mas, além das narrativas, além da questão da legislação ambiental, além da questão da segurança jurídica, além da questão do financiamento do setor, nós temos toda essa briga constante da política brasileira que atrapalha. E aquela máxima que a gente sempre fala, não, da porteira para fora, da porteira para dentro, o produtor dá conta, da porteira para fora o Estado se vira, o Estado entrou para dentro da porteira. E isso está gerando um problema seríssimo, que a gente não consegue os investimentos necessários, por insegurança jurídica principalmente, os investimentos necessários para a infraestrutura que nós precisamos para o tamanho da nossa produção. Eu tive que ouvir no Departamento de Agricultura americano, repito, nosso maior concorrente, ei, vocês estão se achando aí porque vocês produziram mais milho que a gente uma vez? Aliás, 150 milhões de toneladas na última safra de milho. Nunca na história do Brasil foi cogitado isso. Só o estado do Mato Grosso produziu mais milho que a Argentina inteira. Tem que ter muita demanda e muita galinha para comer esse milho todo e muito óleo para ser produzido. É muita coisa. E os americanos olharam para mim e falaram assim, vocês nunca vão controlar o mercado municipal de commodities, o mercado mundial de commodities. Vocês nunca vão ter esse protagonismo de ser os grandes players mundiais. Vocês não têm onde colocar. E é verdade. A armazenagem do produtor rural do Brasil hoje é o caminhão indo para o porto, para a cooperativa, para a cerealista. A gente não tem onde guardar. Como é que controla preço se não tem onde pôr? Está aqui, o chapéu sabe o que eu estou falando. É ou não é? Não tem onde pôr. Essa safra de milho vai andar um pouquinho no interior do nosso estado para ver a realidade. Mais do que aqui, vai para o Mato Grosso, vai para o Pará, vai para o Tocantins, vai para o Goiás. É big bag no campo, é soja ardida para todo lado, porque não tem onde colocar. Da mesma maneira que nós não temos a infraestrutura necessária para o escoamento. Nós estamos levando uma porrada constante lá dentro do Congresso por causa da tal da lei do licenciamento ambiental, que nada mais é do que a racionalização do sistema de licenciamento para que a gente possa ter as obras de infraestrutura tão sonhadas e tão esperadas. Faz 30 anos que a gente fala da tal da Ferrogrão. 30 anos para tirar o grão lá do Centro-Oeste e trazer para Paranaguá. Trem Pé Vermelho, nem vou falar. 163 está sendo asfaltada agora. Parou a obra, inclusive. Nós estamos falando sobre a necessidade de infraestrutura mínima para o escoamento de uma safra do tamanho que tem o Brasil. E que cresceu e cresceu muito fortemente, com o aproveitamento de tecnologia, com o uso de solo cada vez menor e com índices de produtividade cada vez maior, mas a nossa infraestrutura não acompanhou. E para poder trazer todos esses investimentos necessários para o nosso setor, que a infraestrutura está diretamente ligado nisso, a gente precisa ter um ambiente de negócio favorável para isso. E aí passa tudo pela questão da política para dentro da porteira. Então vocês puderam ver aí um pouquinho do que a gente está enfrentando, e amanhã a nossa pauta, toda terça-feira tem o almoço e a reunião semanal da FPA. A nossa pauta amanhã é 1303, sobre taxação de LCA, reforma administrativa do Estado, a questão da moratória da soja, que o Estado resolveu entrar de intermediário numa briga entre privados, um grande acordo que ocorria entre traders e produtores. Agora o Ministério do Meio Ambiente resolveu ser parte do processo, entrou no CAD contra a ProSoja, algo surreal que nunca vi na minha vida, mas estamos lá. Mais um enfrentamento para a gente fazer. E assim vai a nossa semana. Todos os dias, novos motivos, infelizmente, todos os dias a gente tendo que ser reativo muito mais do que propositivo. E essa é a realidade
da política agrícola do Brasil hoje. Espero ter podido passar um pouco do resumo do que a gente está enfrentando e que a gente possa ter dias melhores. Muito obrigado, gente. Agradecemos ao deputado Pedro Lupion pela palestra que enriqueceu este evento com reflexões de grande alcance para o futuro do agronegócio e do direito. Muito obrigada. Registramos também, a pedido da organização do evento, uma homenagem ao Dr. José Hernani de Carvalho Pacheco, professor, visionário, fundador da Juruá Editora, que dedicou sua vida à difusão da cultura jurídica, tornando-se referência pelo compromisso com a educação e a pesquisa. Ao professor Hernani, que hoje não pôde estar presente, nosso muito obrigada pelos ensinamentos. Agradecemos imensamente a presença de todas as autoridades, palestrantes, convidados e participantes. Desejamos a todos e a todas um excelente congresso, repleto de conhecimento, integração e oportunidades. Boa noite.